No nosso estudo sobre os axiomas do Eliphas Levi no livro A Chave dos Grandes Mistérios, nós encontramos o segundo ensinamento. Antes de declarar um homem feliz ou infeliz, saiba que emprego fez de sua vontade. Tibério morria todos os dias em Capri, ao passo que Jesus provou sua imortalidade e até sua divindade no Calvário e na cruz. Parece um axioma simples. Está enganado. Ele é extremamente complexo, mas ele traz para a gente uma série de ensinamentos que nós vamos debater depois da vinheta. E a complexidade desse axioma, obviamente, está na sua interpretação e nas múltiplas camadas que ele nos traz, mas talvez esteja principalmente na capacidade de colocá-lo em execução, porque ele fala sobre felicidade, que é algo que, na verdade, todos nós falamos o tempo inteiro, mas dificilmente a gente encontra e vivencia, de fato, a verdadeira felicidade. A gente vai tentar destrinchar um pouco essas informações para a gente tentar entender o que é, de fato, essa felicidade. E falar sobre isso hoje em dia é ainda mais complexo, porque nós vivemos no mundo digital, nós vivemos no mundo, enxergamos a tudo e a todos a cada instante, e isso faz com que nós vivamos na era das aparências. Nós vivamos na era do status. Então, muitas vezes, nós somos levados a acreditar que ser feliz é parecer feliz para os outros. Ser feliz é quando as pessoas olham e enxergam valor naquilo que nós alcançamos, que nós conquistamos, que nós temos, principalmente materialmente. Para que a gente seja objeto de cobiça dos outros, Exatamente. de inveja, né? Exatamente. Os outros me invejam, beijo no ombro para você. Para que eu sinta aquele gostinho na história, olha o que eu tenho e você não tem, olha como eu sou bom e talvez você não seja tão bom assim. É claro que a gente está levando ao extremo, mas de maneira mais sutil, isso passa pela nossa vida de alguma forma. Em vários momentos, esse brilho, que não é ouro de verdade, mas que reluz, faz com que a gente acredite que aquilo é o que a gente precisa alcançar na vida. Só que, por vezes, embora talvez isso gere um prazer momentâneo, isso faz com que a gente sinta um vazio, porque não existe preenchimento nesse sentimento, não existe verdade. E como ele é ilusão, ele está no mundo da transitoriedade. Aquilo passa e, como eu disse, essa sensação de vazio vem. E é por isso que o Eliphas Levi nos faz esse adendo logo de início. Ele fala, antes de você declarar que alguém é feliz ou infeliz, tome cuidado. Preste bem atenção e quais são os conceitos que você está utilizando para declarar se essa pessoa é feliz ou não. E a felicidade, dentre várias outras coisas, está relacionada, principalmente numa primeira análise, em um aspecto interno, em realização de um propósito. É claro que o grande propósito está sempre vinculado à manifestação do que é verdadeiro, do que é real, mas na nossa vida cotidiana ele se manifesta para cada um de uma maneira muito diferente. Então, antes de entender se eu sou feliz ou não, eu preciso entender qual é o meu propósito, o que me realiza de fato, o que faz com que eu me sinta pleno. Isso está vinculado ao que eu faço no meu dia a dia? Se sim, talvez eu esteja próximo do que ele fala que é a felicidade verdadeira. Se não, talvez eu esteja um pouco enganado e esteja também me enganando ao declarar que as pessoas são ou não felizes. É na hora de repensar a vida, né? Não tem como falar de felicidade sem falar de liberdade e de realização. Porque no final das contas a felicidade ela vai estar dependendo desse binômio, né? Você não pode ser feliz se você não for livre, você não pode ser feliz se você não for realizado. E é claro que essa liberdade, eu não estou falando de uma liberdade no ponto de vista exclusivo material, físico, de você poder apenas ir e vir, não, é uma liberdade muito mais interna, porque a felicidade, todos os mestres sempre falaram, a felicidade ela é algo que vem de dentro, ela não vem de fora. Nesse axioma, o Eliphas Levi ele faz uma comparação muito interessante entre duas figuras famosas da história da humanidade, que é Tibérios, né, imperador de Roma, e Jesus. E basicamente, salvo as inúmeras diferenças entre eles, basicamente o que ele está querendo colocar ali é um arquétipo de uma pessoa que vivia única e exclusivamente para satisfazer as suas necessidades materiais e uma pessoa que vivia única e exclusivamente para satisfazer as suas necessidades espirituais. Isso quer dizer que Jesus não se preocupava com a matéria? Não, ele se preocupava com a matéria. Ele não vivia para a matéria, ele vivia para satisfazer as necessidades espirituais. Tanto que
Ele mesmo falava, a felicidade não é deste mundo. O que Jesus queria dizer com a felicidade não é deste mundo? Que nesse mundo a gente não pode ser feliz? Não, não é isso. Ele só estava querendo dizer que se você buscar a felicidade nas coisas desse mundo, você não vai encontrar. Logo, tudo que o João mencionou, né? A vida de aparências e a vida de status que muitas vezes nós estamos mergulhados no dia a dia, né? Essa questão de ser superior ao outro, de parecer melhor que o outro, de se destacar na sociedade. Tudo isso pode passar uma ideia ilusória de felicidade para o outro. Pode até passar uma ideia ilusória de felicidade para si mesmo. Mas acredite, é muito mais fácil enganar o outro do que a si mesmo. Essas pessoas que passam essa ideia de superioridade, de felicidade, de ostentação, muitas das vezes elas, dentro delas mesmas, elas sabem o quão vazias elas são, elas sabem o quão infelizes elas são. E elas também estão em busca dessa felicidade. Elas só não conseguem entender ainda que o caminho que elas estão percorrendo não é o caminho correto. Então, normalmente, o que elas fazem, elas se afundam ainda mais nesse caminho, elas tentam conseguir ainda mais coisas dentro dessa transitoriedade. Por quê? Porque se eu ainda não sou feliz com o que eu tenho, significa que eu ainda não consegui a quantidade suficiente, eu preciso conseguir mais. Elas não entenderam ainda que não tem nenhum problema em você ter coisas materiais, não tem nenhum problema em você ter realizações materiais, porque elas fazem parte. Mas é entender que elas são consequência. Elas não podem ser o objetivo. O seu projeto de vida, como o João disse, né, o seu propósito, cada um vai ter o seu propósito, verdade. Mas o propósito verdadeiro, ele é aquele que emula o grande propósito, como o João disse, que é a realização de si mesmo, que é fazer aquilo que é verdadeiro. Se o seu propósito, entre muitas aspas, ele está direcionado a coisas que são ilusórias, ele não é um propósito de verdade. Ele é um projeto, ele é algo que você quer conquistar. Mas ele não é um propósito de verdade. Por quê? Porque mesmo que você o realize, ele não vai te trazer essa satisfação interior. Ele não vai te trazer essa realização interna. Então, é interessante a gente começar a analisar na nossa vida mesmo, né, a dica que esse axioma, né, que o Eliphas Levi nos traz aqui principalmente, ele coloca como se ele aponta os outros, né, do tipo, cuidado com, entenda se aquela pessoa ela é feliz ou não pela forma como ela aplica a sua vontade, mas faça isso com você mesmo. Entenda se você é feliz ou não, descobrindo onde que a sua vontade está sendo aplicada, descobrindo onde que as suas forças estão sendo aplicadas, para onde você está direcionando toda essa sua potencialidade de vida, se é para coisas que são reais, verdadeiras, ou se são para coisas que simplesmente são efêmeras, materiais e que vão passar assim como, enfim, que vão ser corroídos pela ferrugem. Que vão passar, que vão ser corroídas aí pela ferrugem do tempo, né? E o Patrick e o João trouxeram um conceito bem interessante para a gente pensar, que é o conceito de liberdade, que ele está presente nesse axioma, mesmo que de maneira velada, ele perpassa todo esse axioma. E, infelizmente, o nosso idioma, ele é um pouco pobre nesse sentido, né? Embora seja um idioma muito rico, ele tem muita riqueza, mas a palavra liberdade, talvez seja interessante a gente pensar um pouco em inglês, né? Nós traduzimos duas expressões diferentes do inglês como liberdade, né? Liberty e freedom, que também são dois conceitos de liberdade. Só que the liberty é a liberdade material, de acordo com as regras da sociedade. Nós somos livres dentro dessa normalidade, dentro desse conjunto de regras. Da mesma forma que você é livre para dar um like e ajudar no nosso propósito, no propósito do nosso canal, se inscrever no canal caso não seja inscrito e compartilhar com seus amigos, para que eles tenham acesso a esse tipo de conhecimento também. E quando você tem essa liberdade, essa liberty material, e você age no mundo de acordo com essas regras, é possível que você encontre a sua freedom, que é algo para além da matéria, de fato. Essa felicidade, através dessa liberdade que o Jesus falou, que é apontado pelo Eliphas Levi. Porque você começa a se realizar, você encaixa
as partes da sua vida material em determinados contextos. Perceba, não é anular a vida material, mas é você saber arranjar essa vida material. E quando nós falamos de vida material, não estamos falando apenas do sucesso financeiro, não estamos falando do status, não estamos falando disso. Nós estamos falando de você ter uma vida minimamente confortável, você ter um grupo de amigos, você ter um lugar seguro, como os nossos grupos de estudos buscam ser lugares seguros. Dê uma olhada no nosso site, pedradeafiar.org. De tempos em tempos nós abrimos turmas para que a gente possa estudar sobre esse tema e vários outros, de maneira a fazer com que nós possamos nos conhecer ainda mais e alcançar o nosso propósito, alcançar essa liberdade plena, essa liberdade para além do aspecto material. Nós precisamos entender todos esses conceitos para saber o que nós estamos buscando. É importante que nós também aprendamos a olhar o outro, mas ao olhar o outro não fazer como o João destacou, não olhar a camada externa. Não é porque a pessoa ela tem muito dinheiro que significa que ela é feliz. Não, significa que ela não precisa se preocupar em pagar contas como a gente precisa se preocupar em pagar contas. Você não precisa, não, talvez hoje eu não saia porque não tem dinheiro para não sei o quê. Queria comprar tal coisa, mas eu não consigo porque senão vai faltar dinheiro para não sei o que lá. Talvez a pessoa não passe por esses problemas. Mas essa situação não torna essa pessoa de fato feliz, porque ela está vivendo na materialidade. E, no geral, a nossa vida, né, o Patrick pontuou isso, mas eu vou expandir um pouco mais. Na nossa vida, nós aprendemos muito de maneira dual. Né? Então, eu falo, se eu estou angustiado porque me falta coisas materiais, eu resolvo as minhas angústias tendo coisas materiais. E aí você não para pensar que talvez isso não seja a causa do seu problema. É como você pensar de um ponto de vista de saúde. Você sente uma queimação na garganta. Você fala, eu tenho que tomar um remédio para a garganta. Não, talvez seja um problema no seu estômago. E aí você tem que tratar o estômago, que por sua vez ele reverbera na garganta. Às vezes você sente uma angústia, mesmo tendo coisas materiais. Só que essa angústia não vem da questão material, ela vem de um outro aspecto da sua vida. Nós temos um vídeo antigo nosso, né, que nós chamamos de Dieta da Alma, onde a pessoa ela não entende a sua multiplicidade, né, a multiplicidade do ser, os seus amplos aspectos, e ela confunde demandas emocionais com demandas físicas, como comida, né, por exemplo, né, que é alguma coisa que acontece muito. Às vezes a pessoa come de menos, ou às vezes a pessoa come de mais, como uma reverberação de uma questão emocional. Às vezes você está tenso mentalmente, você vai confundir isso com outro aspecto, e você não sabe dizer qual é a fonte de cada coisa. É preciso que a gente se afaste do mundo exterior. Não no sentido de, eu vou acabar com todas as minhas redes sociais, eu vou viver recluso no alto de uma montanha. Também não é isso. É que você comece a olhar um pouco mais para dentro de si. Procure um terapeuta ou faça uma autoanálise. Nossos grupos de estudos ajudam muito nisso também. Né? Procure entender aquilo que você nasceu para ser. Quais são as demandas do seu ser? E a partir das demandas do seu ser, você consegue olhar em volta e perceber aonde você pode realizar essas demandas de maneira a organizar os seus aspectos ditos materiais e fazer com que essa felicidade, essa liberdade, que é transcendental, se manifeste através da imanência que já existe dentro de você. Mas que quando você organiza essas peças, você forma a imagem que te leva a algo superior. E até o nosso próximo programa. Tchau, tchau!